Estamos na Tua presença, Senhor, para mais uma aula de discipulado, Senhor. Queremos aprender, Senhor, da Tua palavra e conhecer-te melhor, ó Pai, para poder seguir o Teu exemplo e ter o Teu caráter e a Tua semelhança, Senhor. Queremos, Senhor, estar na Tua presença todos os dias, ó Pai. Te agradecemos por este encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ver a lição de número 5, que tem como tema a nova vida em Cristo, né? Está baseado no texto de Efésios capítulo 4, no versículo 22 ao 24, que diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Escuta, no modo de pensar. Por que no modo de pensar? Porque quando eu mudo meus pensamentos, eu mudo minhas atitudes. Primeiro, a transformação começa aqui. Isso é arrependimento, metanoia no grego, transformação de mente. Eu penso diferente, logo eu ajo diferente. Então ele está dizendo que em Cristo, nós somos renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. E aí eu começo a criar uma nova identidade em mim. Agora eu já não vivo mais da forma que eu vivia antes, porque agora aquilo que eu antes achava que era o correto, agora eu já entendo que não é mais o correto. Então eu vou começar a abrir mão de algumas coisas, vou começar a fazer outras coisas que eu não fazia e eu vou começar a criar uma nova identidade, uma nova pessoa. Aí ele vai dizer na sequência do texto, criados para ser semelhantes a Deus. Lembra de Gênesis? Fomos criados à imagem e semelhança de... Então nós fomos criados à imagem de Deus. Só que nós perdemos essa imagem, como a gente já falou. Mas quando a gente restaura a nossa maneira de pensar e muda as ações, nós voltamos a ser a semelhança de Deus. Ok? Quem é que muda o nosso ser interior para sermos semelhantes a Deus novamente? É a palavra de Deus. É a única fonte de inesgotável de vida que transforma eu e você, que pega aquele homem todo distorcido que o pecado gerou e restaura ele a imagem e a semelhança de Deus. Aí ele vai dizer assim, semelhante a Deus em justiça. Olha só, nós vivíamos sobre a palavra, em santidade, era me separar de tudo aquilo que é pecado, provenientes da verdade, que é uma lei ou princípios bíblicos que são norteados por Deus para que nós pudéssemos ser a semelhança de Deus. Aqui eu trouxe, na lição de hoje eu vou trazer três textos a mais que nós não temos na lição. Ao longo dela eu vou mostrar para vocês. Um está em 2 Pedro, um em Corinto e outro em Romanos, em Hebreus, desculpa. Nós vamos estar vendo sobre eles. O primeiro parágrafo ele vai dizer assim, Deus através de Jesus Cristo transforma a pessoa em um novo ser. A mudança de vida é uma realização do Evangelho, transformando radicalmente o pecador em uma nova pessoa. Talvez muitos de nós aqui, nós podemos fazer uma dinâmica bem rapidinho. Pensa na sua vida antes de Cristo e pensa na sua vida depois de Cristo. Como era antes de Cristo? Luísa tinha os mesmos problemas, mas como você lidava com esses mesmos problemas antes? E como você lidar com esses mesmos problemas agora, conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra? A forma da gente se relacionar com a gente mesmo e com o outro muda. Por quê? Quando nós identificamos, quando nós restauramos a nossa identidade em Cristo, voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus, só neste momento é que nós estamos aptos ou preparados, para que a gente possa levar outras pessoas a viverem o mesmo que a gente está vivendo. Então a nossa concepção de vida muda, a nossa visão de mundo muda, porque antes a gente achava algumas coisas corretas, mas não está matando, não está roubando, então está tudo certo. Mas depois que a gente conhece a Cristo e a palavra de Cristo, a gente começa a pensar um pouco diferente. Peraí, mas qual é a intenção que está por trás disso? Qual é o sentimento que está ali envolvido? E aí a gente começa a ver que nem tudo que brilha é ouro. Tem muita coisa que ali às vezes parece ser legal, mas não é. Parece ser bom, mas é uma armadilha para levar a gente a um problema e às vezes até a morte. Ok? Mas em Cristo a gente consegue ver, a gente consegue a transformação da nossa mente, consegue olhar para o mundo com olhos puros. E aí a Bíblia vai dizer assim, para o homem que tem assim, para quem é puro, tudo é puro, mas para quem é impuro, as coisas também são impuras. Então o que ele está dizendo? Para quem tem uma mente pura, ela vai olhar para uma pessoa na rua, ou para uma determinada situação que ela vai viver,
a mente dela vai funcionar de qual forma? Ela vai olhar com o amor de Cristo para essas pessoas, ou para aquela circunstância. Ela vai procurar agir. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria nessa situação? Exemplo, João capítulo 8, Jesus, os fariseus ali, os mestres da lei, eles trazem uma mulher que foi apanhada no ato do adultério. Segundo a lei de Moisés, essa mulher deveria ser morta a pedradas. Ela tinha que ser levada para fora dos muros da cidade de Jerusalém, e ali eles iam apedrejar ela até a morte, porque estava lá na lei. Aí eles vão lá e perguntam a Jesus: e tu, Jesus, sendo mestre, o que é que tu dizes a respeito disso? Aí Jesus vai se abaixar, vai escrever na areia. A Bíblia não diz que ele escreve, mas Jesus vai mostrar: olha, quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra nela. Então, quando a gente é restaurado à imagem de Cristo, a gente não julga mais, a gente ama. A gente não condena, a gente ama. Entendeu? Então é dessa forma que o nosso ser começa a ser restaurado, modificado ou reconstruído à imagem e semelhança de Deus. A gente vai olhar, dar um exemplo, a gente vai olhar uma prostituta. Outro tempo talvez a gente julgaria ela por aquela condição de vida. Agora a gente vai olhar para ela e vai identificar: poxa, ela vive numa miséria espiritual e precisa de uma vida diferente. Ela precisa experimentar o amor de Cristo que eu também experimentei. Ela precisa ser transformada, ok? Então isso é uma mudança de vida que vai acontecer. Aqui até a lição diz que é uma realização até radical, né? De mudança de vida. Tem uns que mudam tanto que ficam irreconhecíveis, né? A família às vezes até ela se assusta, né? Quando a pessoa conhece a Cristo, a forma com que agora ela vive a vida dela. Em alguns casos as famílias até chegam a se assustar, assim, parece que eles são irreconhecíveis pela forma que elas se conduzem ou se comportam agora diante de algumas circunstâncias que antes agiriam de outra forma, agora elas agem de uma maneira bem diferente. E isso é um testemunho, isso é uma forma de nós pregarmos o Evangelho. Deixa eu ver mais aqui, ó. A vida dessas pessoas, ela passa a ser caracterizada por justiça e santidade. O que é justiça? Aqui a Bíblia fala que é justiça, que Deus é um Deus justo, né? E a Bíblia diz que nós devemos andar também em justiça e sermos justos, né? Romanos 2 e 12, se não me falha a memória, o texto, ele vai dizer que justos não são os que ouvem a palavra, mas os que praticam a palavra. Então, quem é justo segundo a Bíblia, olhando para a palavra? Por que Jesus é considerado justo? Porque Jesus cumpriu todos os princípios que estavam ordenados na lei de Deus. Então, quando nós buscamos cumprir esses princípios, nós nos tornamos justos. O que é justo? Você vai vender, o que a Bíblia fala sobre vender? Você tem que vender daquela forma, não pode pedir mais do que vale, não pode passar a perna na pessoa e aí por diante. O que é teu, o que não é teu, tu não mexe. Isso é ser justo. Então, quando a gente olha para esses princípios e segue esses princípios, a gente é caracterizado como uma pessoa justa, ok? E isso dá bom testemunho perante a sociedade, dá bom testemunho perante a igreja e leva pessoas a quererem o mesmo Jesus que a gente tem, porque a gente vive o que Jesus ensinou. Do contrário, as pessoas também não vão querer viver essa fé que nós vivemos. E viver em santidade é viver separado. Como a gente já falou, santidade vem do hebraico kadosh, que quer dizer separado. Deus nos pegou lá no meio do pecado, lamaçal de lama, limpou e botou num local sobre a rocha, né? Firmou os nossos passos sobre a rocha, Salmo 40. E ali ele deu uma nova oportunidade agora para a gente sair lá da onde a gente estava patinando, daquele atoleiro que a nossa vida não ia, não funcionava, o pecado nos dominava, nos corrompia, nos escravizava. Agora não, agora nós temos firmeza para caminhar sobre a rocha. Quem é essa rocha? Cristo. Então, Jesus não nos tirou do mundo para nós vivermos como o mundo. Ele tirou do mundo para nós vivermos sobre Cristo, sobre a palavra de Cristo. Aí, se a gente for ler o texto, quer ver? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Vamos ver a rocha que Jesus nos colocou, né? Mateus capítulo 7, versículo 24, se não me falha a memória. Mateus 7 e o versículo de número 20. Isso, Mateus 7, versículo 24. Quem quer ler para mim? Olha o que Jesus fala. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Ó, tá vendo? Então quem é o homem sensato, ou prudente ou sábio, né? Algumas versões trazem essas nomenclaturas. Quem são eles? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus nos tirou do lamaçal de lama, do Salmo 40, e nos colocou e firmou os nossos passos sobre uma rocha. Que rocha é essa? É Cristo, os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus. Então, quando nós observamos os princípios da palavra e seguimos o que os princípios nos orientam, amai os vossos inimigos como você ama você mesmo. É difícil? É. Mas quando nós seguimos isso, a nossa casa está sobre a rocha. Aí na sequência do texto, vai dizer o que? Pode continuar lendo lá, meu irmão. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Os problemas da vida vão vir. Jesus não está dizendo que não vai vir. Só que ele está dizendo que quando a gente procura estar sobre a rocha, sobre os princípios da palavra de Deus, os problemas vão bater na nossa porta, mas não vão nos desestabilizar. Nossa casa vai ser mantida intacta, em paz, em alegria, com discernimento espiritual, com oração. São princípios que precisam estar sobre a nossa casa. E isso está sobre a rocha. Agora o contrário, no versículo 26, ele vai falar do oposto. Alguém que até foi tirado do mundo, do pecado, do lamaçal, foi convidado a estar sobre a rocha, mas não quer andar sobre os princípios da palavra. O que acontece com esse? Pode ler lá. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tá vendo? Então foi grande a ruína dessa casa, por quê? Porque ela não estava sobre a rocha, ela não viveu sobre os princípios da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Procura lá na internet os prêmios Nobel de Ciência, Física, Matemática e até de Medicina. Procura lá, tu vai encontrar lá da listagem, tu vai procurar a genealogia, a nacionalidade das pessoas que mais ganharam. Você vai encontrar lá, sabe quem são as maiores ganhadoras desses prêmios? São judeus. Por quê? Porque desde pequeno eles vivem sobre os princípios da palavra. E a Bíblia diz que toda a ciência está contida em Cristo, ela está em Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive a ciência. A ciência é uma forma que Deus deixou ao homem para descobrir ele, ok? Tem um cientista muito famoso que é o Stephen Hawking, não sei se alguém já ouviu, lembra aquele da cadeira de roda, ele só mexia o olhinho e ali ele criou uns mecanismos para se comunicar. Ele foi um dos maiores astrofísicos que existiu. Então o único problema dele é que ele era ateu. Então ele descobriu muitas teorias do universo, da criação do universo, só faltou uma coisa, admitir que Deus existia. Ele construiu todo o quebra-cabeça da criação, só que a peça principal ele não queria colocar, ele não aceitava que era Deus, o Criador de todas essas coisas, entendeu? Então na nossa vida é isso que acontece, a gente tem que colocar Cristo no seu devido lugar. E nós temos que andar baseado sobre Ele, porque senão a gente vai montar todo o nosso quebra-cabeça da vida, mas se nós não botar a peça principal, não vai fechar, ou não vai dar a conclusão da obra. Isso não vai poder concluir a obra que Ele começou em nós, ok? Então isso é uma transformação de vida, isso é viver uma vida nova em Cristo, é dar liberdade para Ele agir em nós. Tem um texto de 2 Coríntios também, que diz assim, a 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não pedi para abrir lá, que a gente já leu em outras aulas, talvez você tenha até anotado na lição. Esse texto é um texto base. Ele nos chamou, nos salvou, mas não só para salvar, mas para transformar a nossa vida, para nós vivermos uma vida diferente. Vamos à frente. Essa transformação é possível quando o pecador encontra a verdade, ou seja, encontra Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma transformação em nossa vida vai acontecer se nós não tivermos um encontro real com Cristo. Por que eu digo isso? Mais para frente nós vamos ler alguns textos e aí vocês vão entender um pouquinho disso. Existem pessoas que elas estão, por exemplo, eles estão na igreja ou elas fazem parte do contexto da igreja há muitos anos, 40, 50, 20, 30 anos. E essas pessoas continuam sendo as mesmas pessoas desde a sua conversão. Elas nunca, elas nunca cresceram, aumentaram, evoluíram na fé, desenvolveram um ministério,
elas continuaram exatamente a mesma de 50 anos atrás e quando elas conheceram a Cristo. Quando Cristo nos chama, Ele nos chama com um propósito. Primeiro, salvar. Segundo, para que eu e você venhamos a ser aperfeiçoados ou ser moldados a cada dia por Cristo. O que isso vai nos levar a fazer ou experimentar? Uma vida plena, uma vida abundante. O que é isso? É uma vida transformada em todas as áreas: financeira, espiritual, conjugal, familiar, profissional, em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo da minha vida. A minha vida profissional, ela só foi assim, alavancada, vamos dizer assim, quando eu tive um encontro real com Cristo e eu entendi o propósito de eu estar onde eu estou. E eu entender que era lá que Cristo me queria, porque lá Deus tem um propósito na minha vida e eu posso falar do amor dele de alguma forma lá naquele lugar. E aí eu entendi esse propósito, ali me despertou aquele anseio de fazer e fazer cada vez melhor. Então a vida plena que Cristo traz para nós, a nova vida, ela transforma todas as áreas da nossa vida, inclusive a profissional. Entendeu? Em todos os pontos, nos mínimos detalhes que eu e você vivemos dentro da nossa vida cotidiana, Jesus quer acessar para modificar, para levar ela para ficar cada vez melhor. Ok? Então essa verdade que nós devemos encontrar, ela não é apenas um texto, né? Ou um ensinamento em si, mas é uma pessoa. Como que eu tenho um encontro real com Cristo? Aí é onde que mora o grande X da questão. Esse encontro real com Cristo, ele vem por meio das nossas experiências de fé. O que são experiências de fé? São problemas que nós enfrentamos, aí a gente recorre a Cristo e a gente vê aquele problema sendo resolvido. Exemplo, alguns de vocês talvez já viveu algum desses exemplos, alguma dessas experiências de fé. Estava passando por uma determinada situação, você colocou isso em oração, você fez uma campanha de repente, você fez um propósito de jejum e oração e de repente você viu aquele problema sendo resolvido. Você viu que as coisas melhoraram, mudaram, houve uma ação, houve uma intervenção de alguma forma, você não precisou agir, ninguém precisou agir, aquilo foi se resolvendo por si. São essas experiências que nós vamos vendo. Oxa, peraí, eu orei e resolvi o meu problema. E aí sempre que você estiver diante de uma situação como essa, você vai orar de novo, Cristo vai agir de novo, e cada vez que Ele age, você tem uma experiência nova, uma experiência diferente, e a sua fé vai aumentando. Você vai tendo experiência de fé. Isso são encontros que a gente vai tendo com Cristo. Outras experiências que a gente pode ter, o batismo com o Espírito Santo, por exemplo. A gente fazer um propósito de ser baseado no Espírito Santo e receber o batismo com o Espírito Santo. Ou receber um dom espiritual. Por exemplo, tem pessoas que não sabem que tem o dom da cura. De repente elas vão orar por um enfermo e Deus cura a pessoa. Aí ela vai descobrir, oxe, eu tenho o dom da cura. Já aconteceu com pessoas que não sabiam e Deus botou no coração delas, ora por essa pessoa que ela está enferma, foi lá, orou e Deus curou a pessoa. Uma experiência de fé. Algo que ela naturalmente, humanamente, ela não poderia fazer, mas ela, dirigida pelo Espírito, foi lá e fez algo que Deus colocou no coração dela e aconteceu. É uma experiência. Ou em alguns casos você se deparar com uma pessoa que tem algum problema espiritual, perturbação ou possessão, e você orar e Deus agir naquele ato ali, também é uma experiência espiritual que você vai ter com Deus. Cada uma dessas experiências vai aumentar o teu nível de fé. Então essas experiências nós vamos viver na nossa caminhada cristã. O vento vai soprar, o rio vai correr, vai tentar destruir nossa casa, vai tentar destruir nossa família, mas nós vamos ver que a mão de Deus vai zelar por tudo. Isso são experiências que nós vamos viver. Talvez alguns aqui, com o tempo, vão até relatar algumas outras experiências que vocês tiveram aí com Cristo, né? Então esse encontro é necessário, tá? Esse encontro de fé. Deixa eu ver mais o que é. O segundo parágrafo, ó. O encontro com a verdade revela nossa mentira, engano e perdição, esclarecendo o nosso entendimento e nos fazendo ver a miséria que é a nossa vida sem comunhão com Deus. Então, como eu falei lá no começo da aula, se eu, Luiz, for olhar para a minha vida antes de Cristo, eu sempre digo assim, ó, eu não presto mais para o mundo, eu sempre digo, né? Porque se for para mim voltar, para ir frequentar os mesmos lugares que eu frequentava e ter os mesmos comportamentos e ações que eu tinha antes de Cristo, eu não consigo mais me ver como uma pessoa que vai ter uma vida e conseguir viver em paz nessa terra.
porque beber das duas fontes, eu bebi de uma e bebi da outra, e é infinitamente melhor a fonte que eu bebo hoje, que é Cristo, que é se alimentar da palavra, entendeu? Eu tinha momentos em casa que eu chegava, logo no começo da minha conversão, isso há quase 10 anos atrás, eu chegava muito aflito em casa às vezes, aí eu estava tomando remédio, ansiolíticos e um monte de coisa lá, e aí eu comecei a perceber uma coisa. Eu tinha um remédio na minha mão e eu não estava usando ele, que era a leitura e a oração. Aí o que eu fazia? Eu chegava meio-dia em casa, eu almoçava, e aí o que eu fazia? Eu ia lá num cantinho na minha casa, tinha um sofazinho lá no canto, e ali eu botava um fundo musical, como quando vocês chegaram aqui tinha uma musiquinha tocando de leve, botava um fundo musical, alguém cantando, ou um fundo sem canto, só a musiquinha mesmo. E ali eu dobrava meu joelho e eu começava a falar com Cristo, era 15 minutos, 20 minutos, às vezes 10 minutos, dependia do tempo e da distância que eu ia percorrer ali. E aquilo ali, eu fui percebendo que aquilo fazia um bem tão grande para mim, que eu ia trabalhar tão leve à tarde, e eu comecei a tomar aquilo como prática. Então eu fazia todos os dias. Então sempre que eu começava a ficar aflito, eu chegava em casa, eu fazia a mesma coisa, tanto no final do dia, quanto no meio do dia, quanto no começo do dia. Eu fazia a leitura, fazia uma oração, um tempo de oração, ouvia algum louvor e depois eu ia. Aquilo foi mudando a minha forma de vida, a minha forma de relacionar comigo mesmo, comecei a dominar as minhas emoções, comecei a tratar melhor as pessoas. O pavio era desse tamanho assim, era só acender e explodir, não dava nem tempo de jogar, era só fazer assim. Então aquele estresse do dia a dia, como eu sou professor, era criança o dia inteiro gritando no teu ouvido, então o pavio era desse tamanho no final do dia. E aí com a prática da leitura, o envolvimento com a igreja, culto de jovem na época, quanto mais envolvido eu estava, mais paz eu tinha. O que Deus foi fazendo com o pavio? Foi esticando o pavio. Então agora já não era qualquer coisa que me estressava, me incomodava. O dia era diferente, era bom, acordava de manhã dando glória a Deus. Antes eu acordava às vezes cansado, pensando na desculpa que eu ia dar para não ir trabalhar, era assim. Mas quando Deus vem, Ele restaura tudo, inclusive a nossa vida sentimental, emocional, tudo isso aí é restaurado por Cristo. Isso é a nova vida que nós vemos nele. Hebreus 4:12, vamos abrir lá? Até foi lido no culto aqui quarta-feira. Hebreus 4, e o versículo 12. Olha o efeito que a palavra faz quando nós lemos ela. Por que nós temos que ler a Bíblia? Para ter uma vida nova, uma nova vida em Cristo. Nós não vamos conseguir viver uma nova vida se nós não absorvermos a palavra. Como foi lido ali em Mateus 7:23. A nossa casa, a nossa família, a nossa vida precisa estar sobre a rocha, sobre os princípios da palavra. Porque, capítulo 4, verso 12 de Hebreus, ele diz assim, eu vou ler nessa minha Bíblia aqui, que é a versão de hoje, é uma linguagem um pouquinho mais clara. Vamos ver se fica mais fácil nós entender. Quer ver? Pois a palavra de Deus, ela é viva, ela não é morta. Quando você se alimenta de algo vivo, o que isso faz? Se mexe lá dentro, isso se move lá dentro de você. Então se ele está dizendo que a palavra é viva e você absorve ela não vai ficar lá dentro gerando morte, ela vai ficar lá dentro fazendo o quê? Gerando vida. Ela não vai gerar morte, ela vai gerar vida. Outra, o que é vivo se movimenta. Então quando você absorve uma palavra, nesse dia eu estava em casa meditando lá, orando, num fundo musical lá na madrugada, não conseguia dormir, e Deus me lembrou de algo que eu ouvi há quase 10 anos atrás numa pregação. Eu não lembrava mais disso, nem sabia que tinha sido pregado, mas de repente, sabe quando passa na tua mente assim, daquele lampejo assim, vem na tua mente um texto e você lembra até quem falou, veio de novo aquele na minha mente, e ali Deus falou comigo naquele texto. Por isso, ela é viva, ela não é tudo aquilo que você absorve, tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já ouviu acerca da palavra de Deus, fica dentro de você. Em algum momento ela está se movendo, em algum momento ela vai voltar à tua mente e você vai compreender o propósito que Deus tinha ao falar aquilo para você. Olha o que mais, ela também é poderosa. Eu acho que na Bíblia de vocês está ela é eficaz, né? Por que eficaz? Tem remédio? Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça lá, não adianta eu tomar o que lá, melhorar o infantil, não vai resolver, né, doutor Dmitry? Então, ou seja, ele não é eficaz para dor.
O que eu vou ter que tomar? Se eu estou com enxaqueca lá, de repente um enxaque, um Dorflex, alguma coisa, porque ele vai ser eficaz para combater aquela dor. A palavra de Deus, ela é eficaz para combater toda espécie de males que nós seres humanos temos ou que nós absorvemos ao longo da nossa caminhada de vida. A palavra de Deus e o Espírito Santo não tem um caráter que ele não dê jeito de mudar, não tem um temperamento que ele não dê jeito de melhorar. Tudo aliado à palavra e à presença do Espírito é moldável, a menos que eu e você não permitirmos que ele faça essa mudança. Eu conheço pessoas que não permitem essa mudança, não aceitam, não deixam o Espírito trabalhar, não aceitam a palavra. Às vezes a palavra confronta, a pessoa fica brava porque ela acha que é algo pessoal. Não, mas é a palavra de Deus falando ao meu coração, tentando acessar o meu coração. E quando eu dou liberdade para ela, ela entra e aí ela começa a se movimentar e começa a mostrar aquilo que está errado, e é um remédio eficaz para mudar a nossa vida. O que mais? E ela corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados, né? Ou seja, ela penetra. É algo que entra, ela não gera dor, ela entra de uma forma suave, e ela vai entrando na tua mente, no teu coração, ela vai acessando os lugares mais ocultos da tua vida. Tem coisas, meu irmão, da nossa vida, que a gente carrega com nós, que se não for o Espírito Santo de Deus nos impulsionar a falar, nós vamos morrer com elas, que nós não vamos contar nunca para ninguém. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que foi abusada sexualmente, se ela foi abusada sexualmente, se o Espírito Santo de Deus não apertar ela e dizer assim, conta, ela nunca vai contar, ela vai morrer com aquilo lá, porque é constrangedor, aquilo gera dor nela toda vez que ela lembra, aquilo gerou feridas emocionais nela. Então o que vai acontecer? Para que haja cura, o Espírito Santo vai ter que acessar lá e vai ter que mostrar para ela, tá vendo? Isso aqui aconteceu, eu quero curar, mas para isso você precisa de ajuda. E aí a pessoa se encoraja, vai lá, pede ajuda e é liberta daquilo. A Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, confessai aquilo que vos incomoda, aquilo que está dentro de você escondido a 7 chaves. Quando você confessa e oram juntos um pelos outros, ali há cura, ali há libertação de determinados tipos de problema. E isso é a palavra de Deus, ela acessa o mais oculto nós. Nós podemos esconder qualquer coisa de qualquer pessoa, do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, dos amigos, mas tem uma coisa que nós não podemos: quando nós estamos expostos à palavra ou lendo a palavra, ela vai tocar lá naquela ferida que está guardada, que está escondida lá, que a gente botou um curativo por cima para ninguém ver como ela está ali. Mas por que Deus toca nela? Deus toca para curar. Ele não toca para te acusar e te lembrar para causar dor. Ele toca para te lembrar que existe algo que precisa ser curado, certo? É igual um machucado que você não vê que é feito, né? Quando que você vai ver? Quando você vai tomar banho, daí passa água em cima, daí arde, daí você vai ver, cortei minha mão, nem tinha visto, entendeu? Aí é o que? É uma forma que o teu corpo tem de te lembrar que ali tem uma ferida que precisa ser curada. Então quando a palavra nos confronta, é isso que Deus faz, Ele lembra que a gente tem um problema e que precisa ser tratado esse problema para a gente viver uma vida nova, tá certo? Por exemplo, falta de perdão. Quando a gente não libera o perdão, a gente fica preso no passado, né? É igual uma âncora de navio. O navio tem um potencial tremendo para atravessar o mar. Ninguém para o navio em alto mar quando ele pega velocidade, certo? Se atravessa um barco na frente dele, ele parte no meio. Se ele chegar a bater com outro navio, depende da velocidade, vai dar um estrago feio, porque ele não para. Mas o navio ancorado não sai do lugar. Isso é a falta de perdão. Ou vou usar um outro exemplo, um trem fora dos trilhos. Tem um salmo que diz, né, que quando a gente está sobre os trilhos da vontade do Senhor, o que é isso? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, é como um trem no trilho, nada para. Já viram, às vezes um caminhão se atravessa no trilho, vem o trem, ele rasga o caminhão no meio e vai embora, ele não para, né? Então é isso que acontece. Falta de perdão, mágoa, decepções do passado, feridas que foram abertas com alguma forma de vida que a gente viveu lá atrás. Essas feridas, elas precisam ser curadas, ok? Por quê? Porque quando eu curo isso, eu recolho a âncora e eu estou liberado para andar, para viver uma vida nova.
Aí na sequência do texto ele vai dizer que é uma espada de 2 gumes afiada, que vai, ele vai ao lugar mais fundo da alma e do espírito e vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e os pensamentos do coração delas, tá vendo? Acessa o mais profundo do nosso ser. Não tem ninguém que consegue fazer isso a não ser a palavra de Deus, a verdade de Deus revelada para a nossa vida, tá vendo? Quando o pastor João é um homem, ele não é analfabeto, como é que se fala? É um semi-analfabeto, ele sabe ler assim, mal e mal a Bíblia para ele, certo? Só que ele tem uma sabedoria muito grande e ele sempre diz assim, que a Bíblia, você sempre vai no espelho e você vê o externo, né? Você vê a roupa, vê o rosto, a maquiagem, o cabelo, penteia alguma, mas quando você lê a Bíblia é diferente. Esse espelho não mostra o externo, ele mostra o interno. Quando você lê a Bíblia, é como se Deus te virasse do avesso para mostrar tudo que está dentro de você, que precisa ser tratado, curado, que precisa ser jogado fora, entendeu? As feridas que estão abertas ainda, e Ele mostra. Aconteceu isso comigo, talvez aconteça isso com vocês, ou já aconteceu. E quando Deus mostra, dê atenção, ouça. Lembra da aula passada? Ouça a voz do Espírito, não endureça o coração, aceite aquela palavra e busque uma direção. Luiz, eu não sei o que Deus está querendo falar comigo. Procure um aconselhamento, entendeu? Nos procure, a gente ajuda você a encontrar uma resposta e a encontrar uma saída para aquela situação. Amém? Isso é viver uma nova vida. Vamos à frente. O encontro com a verdade revela a mentira, o engano é a perdição, esclarecendo nosso entendimento e nos fazendo ver a miséria. Isso aqui eu já li, né? Já aprendemos nos estudos anteriores que o pecado corrompeu a criação de Deus. O primeiro homem criado em santidade e justiça para se relacionar bem consigo mesmo e com o próximo e com Deus se tornou um velho homem, corrompido e afastado de Deus. Aqui é interessante, meus irmãos, qual é o primeiro trabalho que o Espírito Santo começa a fazer na nossa vida? Qual é o primeiro trabalho que ele começa a fazer na nossa vida? Ele começa a mudar a gente de dentro para fora, nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora, sempre. Então as primeiras coisas que você vai começar a observar na nova vida que você vive em Cristo é o desejo de fugir daquilo que antes você tinha o prazer de fazer. É a primeira coisa. Segunda coisa, antes era eu não odiava ir na igreja. Eu fugia de igreja, só ia quando tinha casamento, velório, alguma coisa do tipo que era obrigado a ir, senão todo mundo ia pegar no pé, aí eu ia. Mas quando eu conhecia Cristo, se tivesse culto de segunda a segunda, eu ia de segunda a segunda na igreja. Eu era solteiro, claro, não tinha casa, não tinha filho, não tinha nada, então eu tinha essa liberdade, né? Quem é casado, não, já é diferente, já tem que cuidar da casa também, então já tem que ter um equilíbrio. Mas essa era a minha vontade, era a vontade de estar todo dia na igreja. Todo dia ouvindo, todo dia orando, todo dia buscando, se alimentando, sabia? Quanto mais se alimentava de Deus, mais eu queria de Deus. Essa era a segunda coisa que começou a acontecer na minha vida. E ali, quando isso começa a acontecer em nós, é porque Deus nos transforma lá dentro, e à medida que Ele vai nos transformando por dentro, aqui fora vai mudando. O semblante do rosto muda, a forma de falar muda, tudo muda. A gente começa a se constranger em algumas situações, a gente começa a se policiar em outras, a gente começa a se controlar para não, porque a gente fica constrangido de algumas situações, então a gente começa a perceber algo diferente com nós e a gente pensa assim, o que está acontecendo comigo? Isso é a ação do Espírito de Deus dentro de nós, gerando em nós essa nova vida, tá? O que eu preciso fazer? Dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa mudar a tua vida, novamente, transformar de água em vinho, algo sem vida, sem cor, sem cheiro, sem gosto, em algo prazeroso, tá? Quer ver? Eu não lembro onde está, se alguém lembrar me diga. Não se põe vinho novo em odres velhos. O que é isso? Não tem como eu viver uma vida nova vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Então, Cristo me transforma para que eu venha transformar tudo que está ao meu redor. Tudo vai ser transformado ao meu redor. O ambiente onde eu estou, lá no meu trabalho muda, as pessoas sentem mais prazer, querem estar perto da gente, querem conversar com a gente, querem abrir o coração para a gente. Às vezes a gente até se assusta porque algumas pessoas elas vêm e dizem assim, podia conversar contigo?
E aí de repente lá a pessoa se assenta ali e começa a abrir a vida dela, coisa assim que para um estranho, uma pessoa que ela nunca conversou assim, essas coisas, chegar e abrir. Às vezes a gente se depara com algumas situações dessas, por quê? Porque essas pessoas observaram em vocês algo diferente, uma mudança externa que chama a atenção delas e elas querem viver aquilo também, ok? Aí ele vai na sequência desse texto, ele vai dizer, também não se põe pano de remendo numa roupa velha. Por quê? Porque se você for tirar o remendo vai abrir uma ruptura maior, o rasgo vai ser maior. Se você pôr vinho novo em odre velho, quando o vinho fermentar ele vai criar gases, vai estufar e vai arrebentar o odre, não dá para conter a alegria de Deus. O que Deus está dizendo? Que quando Ele entra na nossa vida, Ele faz tudo novo, inclusive a nossa vida, tudo novo. Ele não só transforma a nossa vida espiritual, agora eu sou alguém que vai à igreja, não. Isso também acontece, mas Ele transforma tudo, Ele dá alegria, Ele dá prazer de viver, Ele dá prazer de servir a Cristo, Ele dá prazer de trabalhar, entendeu? De ajudar o próximo. Ele começa a transformar tudo, em todas as áreas, ok? E isso é vinho novo em odre novo. Por quê? Por que odre novo? Porque quando ele fermentar o vinho lá dentro, aquela alegria começar a te envolver, ela não vai estourar o odre, sair e perder sem propósito. Aí o que vai acontecer? Tu vai abrir lá e tu vai servir na medida certa para cada pessoa, aquela quantia de vinho que precisa, ou seja, tu vai compartilhar a tua nova vida, a tua alegria de nova vida com outras pessoas, à medida que cada um precisa para ouvir, ok? É isso que acontece quando a gente vive uma vida nova, transformada, que deixa o Espírito transformar e diz assim, Senhor, olha, quer saber de uma coisa? Faz em mim tudo novo. É uma atitude que cada um precisa tomar. Se a gente ficar, como é que eu vou dizer, se a gente querer reter a ação do Espírito, essa transformação não acontece. Mas se a gente dá liberdade, ela acontece, ok? Às vezes ela incomoda um pouco, porque eu vou ter que mexer em lugares que eu não quero, mas é a forma que Deus trabalha para transformar, ok? Posso dar um testemunho? Uma vez chegou um homem, hoje é um grande pregador, pastor e tudo, ele tinha problema com pornografia. Então o que acontece? Ele não conseguia se libertar daquilo ali. Já tinha ministério e tudo, e ele não conseguia, ele orava, buscava Deus e tal, e não conseguia se libertar. E aí um dia o Espírito Santo disse para ele, tu vai ter que confessar isso para alguém. Aí ele chegou um dia, ele estava no culto, se não me falha a memória, esse era o testemunho dele, ele já contou isso publicamente, e ele estava ali, o Espírito Santo incomodou ele largou, parou de pregar, entregou o pastor continuou, no final do culto ele chamou o pastor e disse, pastor, ó, eu tenho problema com pornografia, assim, e ali para frente o pastor começou a ajudar ele, começou a orar por ele, e ele conseguiu se libertar daquele mal, e ele venceu aquilo, um grande homem de Deus hoje, Deus usa muito ele, só que ele precisou fazer isso, entendeu? Ele precisou confessar aquilo que estava errado para poder alcançar liberdade, libertação. Só que fazer isso, imagina, tu chegar para o teu pastor e dizer, ó pastor, eu estou com esse problema. Ele tinha ministério, tinha tudo, né? Já estava pregando o evangelho e tudo, imagina a mente dele, a guerra que não estava ali dentro, então, mas era o caminho que Deus queria usar para libertar ele daquele problema, ok? Então tem situações que Deus às vezes nos confronta para nós podermos viver essa nova vida. Por conseguinte, hoje, facilmente percebendo que as pessoas sentem-se donas da verdade e possuem grandes dificuldades para admitir os seus erros, mentiras e pecados. São pessoas que vivem na dimensão da carne, isto é, um retrato do velho homem, moldado pelos velhos valores mundanos, contrários à santidade de Deus. O velho homem está morto em delitos e pecados, ou seja, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Isso quer dizer morto. Ele não, por mais que pregue, às vezes ele vem até a igreja, alguém prega para ele, mas ele não é que ele não quer o evangelho, não é que ele não entende o evangelho, é porque ele não quer o evangelho. Aí vai chegar um momento que Deus vai trabalhar, de repente ele abre o coração e aceita, mas naquele momento ele está morto, ele não consegue ouvir e receber a mensagem. Quem está morto encontra-se num estado de completa insensibilidade. O que é isso? Insensibilidade, o que é? Quem é espiritual, o homem espiritual, aqui fala de homem, mas o homem espiritual, a mulher espiritual, o jovem espiritual,
é aquele que discerne bem todas as coisas. O Espírito de Deus fala, entende, é Deus falando comigo. Essa mensagem foi para mim, não foi para quem não, é para mim. A outra coisa, aquele louvor meu falou muito comigo no culto. Alguém fez uma leitura no culto, sabe assim, eu entendi que era a resposta de Deus das minhas orações. O homem espiritual, ele tem essa condição, ele vive uma nova vida. Mas o homem que vive morto nos seus delitos e pecados, que a Bíblia chama de um homem carnal, que vive fazendo a vontade humana, ele não consegue. Assim como Deus está falando comigo e eu estou entendendo Deus falar comigo, este homem, Deus também está falando com ele, mas ele não está entendendo o que Deus está falando com ele. Entendeu? E aí fica naquele negócio, fui no culto, pensa que culto abençoado e tal. E o outro, a pregação de hoje, pensa que foi ruim, o louvor não fluiu. Por quê? Porque naquele ato ele não conseguiu ouvir a mensagem de Deus, mas Deus estava falando com ele, só que o coração dele não estava alinhado com Deus. Então é isso que Deus vai começar a fazer em nós. Eu era assim antes, eu ouvia a pregação em alguns lugares, mas eu não aceitava, não entendia. Para mim, estavam falando grego misturado com alemão e chinês, tudo junto, eu não entendia nada. Só que a partir do momento que eu entrei eu lembro que eu entrei na igreja sério, um dia eu sentei lá na última fileira, o casacão de touca com caveira, shorts, boné, entendeu? Cabelão, pensa na tragédia. Aí eu sentado lá atrás, lá até Deus me deu uma esposa, né? E se eu continuar daquela forma, eu estava solteiro até hoje. E aí eu sentadão lá atrás, e o pastor pregando, na época eu acho que foi o pastor Adão que estava pregando. E eu olhava para quem tinha me levado para a igreja, olhava para um sentou de um lado e outro do outro, e eu olhava para um, olhava para o outro. Vocês foram lá no pastor e falaram tudo que eu estava fazendo, né? Aí eu falei, quando o culto acabar, vocês me pagam. E aí eu fui para casa e pensa na briga que eu fiz, porque eu falei, vocês foram lá e falaram da minha vida, porque como é que ele ia saber que eu fazia aquilo. E eu bravo, não vou mais lá, não vou, entendeu? Daí eu tentei ir numa outra igreja, daí não deu certo, não ia, fiquei um mês sem ir. Aí de repente falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá de novo para ver se é verdade esse negócio de crente aí, se Deus fala mesmo. Aí fui de novo. Eu falei, não pode ser verdade. Eles não foram lá falar de mim de novo, né? E aí era uma outra pessoa pregando, não era mais um pastor, era uma outra pessoa, e falou tudo de novo. Aí naquele momento eu entendi que era Deus mostrando quem era o Luiz, e que o Luiz precisava mudar. Aí a partir daquele dia eu fiz um propósito com Deus dentro da igreja. Eu falei assim, se tu é de verdade, eu fiz assim com Deus, se tu é de verdade, eu também quero te ouvir falar. Se esses homens ficam falando que Deus falou comigo e comigo não fala, então eu também quero. Aí um dia eu estava assistindo o Jornal Nacional, sentadão no sofá, eu viciado no jornal, eu sentado no sofá, e o Espírito Santo colocou assim, eu senti assim, sabe aquele jornal que não descia no coração, assim, que estava ruim, e eu não conseguia ficar ali na sala. Eu falei, vou lá no quarto. Fui lá no quarto, a Bíblia em cima da cama, abri, de uma lidinha. Aí eu pensei assim, tô ficando louco mesmo, então eu vou dobrar o joelho aqui e vou falar com Deus. Foi 15 minutos aquela minha oração. Aí comecei a sentir uns arrepios, eu tô até arrepiado. Comecei a sentir uns arrepios, uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa boa, sabe? Não tem quando alguém faz uma massagem, assim, na vez que vai arrepiando tudo assim. Eu comecei a sentir aquele negócio e falei, que coisa boa, eu preciso fazer mais isso aqui, entendeu? E aí foi uma vez, foi duas, foi três, não consegui me parar, estou 10 anos fazendo isso, entendeu? Então é isso que Deus faz, Ele vai transformando a tua vida. No começo tu pensa assim, tô ficando louco, essas pessoas sabem da minha vida, a gente conta as coisas para elas, depois elas pregam lá, é bem assim. Mas é por quê? Porque Deus gera o confronto. Só que nós vamos ter que dizer assim, Senhor, mas se tu queres fazer, então faz, transforma, dá liberdade para Deus transformar. O diabo, João 10 vai falar do bom pastor e do verdadeiro pastor e do falso, né? Jesus, ele é a porta das ovelhas, do aprisco. Você só entra ou só sai por ela se você pedir permissão. Agora, o ladrão, ele vem e entra, ele não dá liberdade. O inimigo não pediu liberdade para se podia entrar na tua casa, mexer na tua vida, fazer as coisas erradas. Mas o Espírito Santo, ele pede essa liberdade. Posso transformar a tua vida? Tu me dá essa liberdade? Olha, tu precisa liberar um perdão, eu te ajudo a liberar esse perdão. Eu preciso que você faça isso. E o Espírito Santo vai te dando a liberdade, mas ele vai te respeitar. Se você dizer não,
Ele não vai agir. Se você dizer sim, você deu sinal verde para ele vai agir, tá? E a sua vida vai sendo impactada. Isso é a nova vida. Aí Paulo vai, eu acho que é Paulo que escreve, diz assim, a viva andar em espírito, né? Ele fala a Gálatas, andar em espírito e não satisfazer a consciência da carne. Daí ele vai dizer outra, não andamos por vistas humanas, mas por fé. Aí você começa a tomar umas decisões assim, às vezes meia humanamente você não tomaria, racionalmente você não tomaria, não agiria daquela forma. Mas por fé ou por uma direção do Espírito você age. Às vezes até meio assim, né? Será que isso vai dar certo? Você age. E aí você tem uma experiência com Deus, porque aí você vê que Deus vai agir naquela situação, ok? Vamos à frente. A graça de Deus mediante Jesus Cristo possibilitou ao velho homem a oportunidade de tornar-se um novo homem, ó. Tá vendo? A graça, nós não tínhamos esse privilégio, esse direito, mas a graça, o favor merecido, nos tornou um novo homem. O que estava perdido pode ser achado, o doente pode ser curado, e o morto pode ser vivificado. E quando a Bíblia fala de morto aqui, volto a repetir, são aquelas pessoas que vivem uma vida desregrada, que acham que estão fazendo a melhor coisa do mundo, mas às vezes elas estão perdendo a sua vida e não estão vendo isso, elas não estão percebendo isso, ok? Às vezes elas estão lá no fundo do poço e querem admitir que elas estão no lugar mais alto da vida delas, e elas não admitem isso. E aí o que acontece? Quando elas entenderem o propósito e quando elas encontrarem a Cristo, aí elas olharem para a volta, elas vão dizer, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu preciso sair dessa situação. E aí é ali onde começa essa nova vida, essa transformação, tá vendo? Aí ele fala aqui do curado, esse curado aqui é tanto fisicamente, quanto emocionalmente, como espiritualmente, tá? Tem pessoas, não são todas, aí a gente precisa ter sabedoria e discernimento também, né? Nem todas as pessoas que passam por algum problema podem ter sob uma influência ou uma possessão demoníaca. Pode ser, em muitos casos, pode ser apenas uma condição de vida mesmo. Outros casos pode ser realmente condições espirituais ou possessões demoníacas. Outras pessoas, elas têm enfermidades, às vezes elas já nascem com essa enfermidade. Lembra do cego lá? Quem pecou? Ele ou a mãe dele? Não, ele nasceu assim para que manifestasse a glória de Deus. Então elas nascem daquela forma realmente natural, ok? Mas tem casos que enfermidades que realmente são casos espirituais. Você vai lá, ora, repreende, o espírito maligno sai, a pessoa é curada na hora. Mas para isso é preciso ter muito discernimento para entender o que está acontecendo ali naquele caso. E aqui ele fala aqui, do doente. Muitas pessoas hoje no século XXI principalmente têm o problema de Marta, né? Qual era o problema de Marta? A ansiedade. Uma vida muito agitada. Quem é que não tem uma vida agitada? Todos nós temos. Eu tenho quase 50 aulas por semana, com várias turmas. Eu tenho que preparar essas 50 aulas, tenho que preparar sermão, preparar o discipulado, escola bíblica. Às vezes eu chamo para fazer uma visita, a vida é corrida, às vezes só dá para dormir mesmo, entendeu? A cabeça da gente às vezes está um turbilhão. Assim é a vida de todos nós que estamos aqui. E aí? Como é que a gente reage? Aí Jesus entra com aquela questão que eu falei, quando a gente ora, a gente medita na palavra, desacelera. Sabe quando tu passa 30 minutos, 1 hora na presença do Senhor, assim, tu olha pro relógio, parece que tu estava ali uma noite inteira, a tua vida desacelera, parece que pisa no freio, tu fica calmo, tu fica tranquilo, é um santo remédio, tá? Deixa eu ir à frente aqui para nós ganhar tempo, 8h30 já. Eu vou para a segunda, ali depois na sequência. Quando o pecador tem um encontro com a verdade, pode então ver a sua mentira e perdição, e a partir deste momento pode deixar de se conduzir pelo Espírito Santo. A pessoa bendita de Jesus Cristo. Efésios 2:8 vai dizer assim, não é sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Aí na sequência, no 9:10 ele vai dizer, não é por obras, para que ninguém se glorie disso. Ou seja, não importa o que nós viemos fazer, isso não vai gerar em nós salvação, certo? Não vai gerar em nós a redenção, mas o que vai gerar é pela graça, mediante a fé em Jesus. Esse é o caminho da nossa salvação, tá? A obra é um produto da minha fé. O que é isso? Se eu creio em Cristo e sigo os princípios dele, eu vou amar o próximo. Aí eu vou fazer obras de caridade, as boas obras. Eu vou cuidar do necessitado, do órfão, da viúva,
eu vou me preocupar com a igreja perseguida, né? Eu vou zelar pelo ministério, sei lá, vou levantar quem está caído, quem está doente. Aí as boas obras vão seguir os que creem, é isso que a Bíblia fala, tá certo? Isso é o fruto que Jesus disse, que ele chega lá numa videira e ele olha, a videira não tem fruto, né? Aí ele amaldiçoa, a videira morre, seca. Então o que ele está dizendo? Aquele que me segue apresenta frutos. Então quando ele chegar, ele vai olhar, tem fruto para apresentar? Tem. Isso é a vida nova que nós vamos fazer. Eu nunca pensei em vir na igreja, muito mais fazer um evangelismo. Quando eu me vi, eu estava com uma camisa escrito Jesus aqui na frente, escrito resgate atrás, dentro de um bar pregando o evangelho para um monte de homem lá que estava bebendo. Entendeu? E eu ia no bar beber, mas nunca falar de Jesus. Agora eu estava indo no bar para falar de Jesus, porque lá dentro do bar alguém chamou a atenção, porque a camisa era vermelha e estava escrito resgate na camisa, né? Aí eles achavam que nós éramos do bombeiro. Aí eles chamaram a gente lá, não, a gente é um grupo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e nós estamos fazendo evangelismo. E se nós estamos aqui, daí nós abrimos a Bíblia deles, entendeu? Então era uma estratégia de chegar lá no pessoal. Deixa eu na sequência aqui, eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em João capítulo 3, o versículo de 1 a 5. Eu quero apenas ler esses textos aqui para você e eu encerro a nossa aula de hoje. João 3, de 1 a 5. João 3, de 1 a 5. Eu leio o versículo 1, aí alguém leu 2, outro leu 3, outro 4 e outro 5. Pode ser? Cada um lê um aí. Vou esperar vocês abrirem. Posso ler? Vamos lá, João 3, 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. O 2. E este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não estiver com ele. O 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, só um pouquinho aqui para fazer uma pausa. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na minha versão aqui, que é da linguagem de hoje, diz assim: ó, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ou seja, Jesus enfatizou, isso é uma verdade que não muda. Ele diz assim: ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é o nascer de novo? Daí o Nicodemos vai ficar encabulado com essa pergunta, né? Aí no versículo 4, quem lê para mim? Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Tá vendo? Ó? Aí olha o que estava passando na cabeça de Nicodemos. Ele estava imaginando que ele ia ter que voltar para o útero da mãe dele lá e renascer. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Quem de nós aqui vai voltar para o útero, para o ventre da mãe e nascer de novo? Entendeu? Aí o que acontece? Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Não era de um nascimento carnal. Daí na sequência do texto, ele vai dizer que quem nasce, no verso 6, ó, quem nasce dos pais humanos é um ser humano de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Tá vendo? Então ele está dizendo que quem nasce de novo é um ser agora espiritual, que ouve Deus, que entende Deus, que tem prazer nas coisas de Deus, que busca as coisas de Deus, que lá na sua casa você está lá orando, ou lavando louça, ou lavando calçado ou carro, e daqui a pouco você começa a entrar em sintonia com o céu, Deus começa a falar com você, ou lá no serviço. Esse é um homem nascido de novo, é uma pessoa que nasceu novamente, tá certo? Agora eu queria que vocês abrissem lá no livro de Hebreus capítulo 5, só me fugiu, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, o versículo 12. 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Aqui ele está falando para pessoas que já há muito tempo estavam caminhando com Cristo, mas essas pessoas ainda não haviam experimentado o novo nascimento, né? E nós temos pessoas, às vezes a gente conhece pessoas que já estão há muito tempo caminhando com Cristo, mas elas ainda não passaram pelo novo nascimento. Elas ainda não conseguem ter nitidez em compreender as coisas de Deus. Aí veja no versículo 12 de Hebreus 5, quem pode ler para mim?
Quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aqui na minha versão, vocês ainda precisam de leite. Aí na versão de vocês também está assim. Preciso de leite e não de alimento sólido. E não de alimento sólido. Por que isso? Porque são pessoas que estão há tanto tempo, às vezes na igreja, e elas, se a gente pregar aqui um feijão com arroz, ela não vai conseguir se alimentar da palavra. Aí ele está dizendo aqui, que essas pessoas precisam ainda fazer o quê? Beber leite. Leite é o quê? Aquele alimento bem, bem leve, né? Para ela poder digerir aquilo, entender aquilo, para absorver. Mas o propósito de Deus está no verso 13 aqui, ele vai dizer, quem precisa de leite ainda é uma criança, e quem não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Ele está dizendo o quê? Quando você nasce de novo, você é uma criancinha, um bebê, certo? Traz aí na mente de vocês um bebê. Bebê come feijão? Come arroz? Carne? Não. O que ele come? Leite. Quanto mais você dá, mais ele quer. Bobear passa o dia inteiro comendo, não é assim? Por quê? Porque aquilo faz parte da vida dele. Isso é o nosso primeiro amor. Eu vivia de segunda a segunda na igreja, era muito bom. Aí depois, com o tempo, a gente vai crescendo e tem algumas coisas que a gente vai deixando um pouquinho de lado, porque vai assumindo compromisso, responsabilidades, casamento, filho, casa e aí por diante. Mas você agora não vai mais tomar leite. Você já viu um jovem de 18 anos tomando mamadeira? Não, né? O que vai acontecer? Vai sentar na mesa, vai comer um feijão, um arroz, uma carne. Não é assim? Então é isso que Deus espera de nós, uma nova vida. O quê? Que haja crescimento. Você e eu fomos chamados. Hoje talvez, Luiz, eu leio, mas eu não entendo. Mas vai chegar um momento que de tanto ler você vai compreender. Que de tanto orar você vai ter experiência, você vai ouvir Deus falar. Que de tanto buscar o conhecimento, ensino da palavra, vai chegar um momento que você vai se tornar um mestre da palavra. Ok? Isso que Deus quer de nós. Esse é um novo nascimento, uma vida transformada. E por último, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir. Então, João, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 a seguir. Aqui. Eu vou ler aqui para ser um pouquinho mais rápido, porque a nossa hora chegou, tá? E eu preciso fazer uma visitinha hoje à noite, para o irmão que me procurou aí. Deixa eu ver aqui. Verso 2, 1 Pedro 2, o verso 2, ele diz assim, sejam como criancinhas recém-nascidas. Tá vendo? Lá em Hebreus ele diz que não é para a gente ficar só no leite, né? Aqui Pedro está dizendo, mas agora sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Tá vendo? Ele está dizendo o quê? Procurem, se alimentem sempre. Aqui o contexto é diferente. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que aquela ânsia que um bebê tem de se alimentar para se manter vivo e para crescer, essa mesma ânsia nós temos que ter. Sejam como crianças, desejando o puro leite, o leite materno, né? Aquele leite que tem todos os nutrientes para crescer e desenvolver. Aí ele está dizendo, sejam ávidos, sejam sedentos por esse alimento cada vez mais, como aquela criancinha. Se puder passar o dia inteiro se alimentando dele, melhor, porque isso vai fazer vocês crescerem. Vai dar maturidade, vocês vão discernir o que é bom e o que não é bom para vocês. Vocês vão poder tomar uma decisão, e se não tiver ninguém para ajudar vocês, vocês vão ser aptos a tomar uma decisão, a julgar o que é certo e o que é errado. Isso vai levar vocês, com o tempo, a se alimentarem de algo mais sólido, de um alimento que dê mais sustento para vocês, que vocês não vão se escandalizar com algumas mensagens que são pregadas e aí por diante. Tá bom? Meus irmãos, essa é a lição de hoje, uma vida nova em Cristo. Uma coisa, vamos colocar de pé e a gente vai orar. Vou deixar um conselho para vocês. Aqui na carta de Pedro, Pedro vai dizer assim, olha, o ouro é um material precioso e ele é provado pelo fogo. Porém, por que provado pelo fogo? Para tirar as impurezas do ouro.
Então o ouro mais puro, ele passou pelo fogo, foi aquecido a uma temperatura bem alta, foi derretido e refeito. Como que o ourive sabe quando esse ouro está no ponto? Quando ele realmente está bem puro. E aí ele vai olhar no ouro e ele vai ver ele refletido no ouro. Eu consigo me ver refletido na minha aliança. Ele vai se ver lá. O que é isso? Por vezes Pedro vai dizer que Deus prova a nossa fé. Por que ele prova a nossa fé? Para nos derreter, para dar molde. E quando que nós estamos perfeitos? Quando nós podemos refletir a imagem de Deus estampada em nós, como ouro. Reflete a minha imagem aqui, Deus reflete. Aí ele, ao olhar para mim, ele se vê em mim. É isso que acontece. Por isso que a nossa fé é provada. Mas a carta aos Hebreus, que a gente também usou bastante, o autor escreve a carta exortando os irmãos, dando um conselho para os irmãos: olha, não desistam da caminhada de fé de vocês. Olhem para o alvo, Hebreus 12:2, que é Cristo. Lutas virão, problemas virão, a fé será provada, mas há um propósito. No fim dessa prova, você vai se parecer mais com Cristo, você vai estar mais semelhante a Ele, Ele vai moldar você. Esse é o processo de construção de uma nova vida. Toda criancinha que nasce de novo, até aprender a caminhar, ela cai, ela se machuca. A minha filha, de vez em quando, chegava com um baita de um galo na cabeça, que ela pulava do balanço querendo voar, e ela esquecia que ela não tinha asa e ela caía. Assim a criança, ela aprende com os próprios erros, mas ao tempo vai moldando ela, vai ensinando ela que aquilo não pode, que aquilo não dá, que aquilo traz prejuízo, que aquilo traz dor, e aí ela vai se tornando alguém saudável e a imagem de Cristo. Vamos orar? Feche os teus olhos, coloca uma das tuas mãos no coração. Paizinho querido, nessa noite, Pai, nós oramos, nós pregamos a Tua palavra, Senhor, e oramos a Ti, Senhor, diante do tema, uma nova vida.